sociólogo. Vamos lá, então. Meu nome é Paulo César Ramos, eu sou sociólogo, sou coordenador do projeto Afro-Memória aqui do Afro-Sebrap, que o Afro-Sebrap é um núcleo de justiça racial, desculpa, núcleo de estudos, pesquisa e formação em justiça racial, gênero e raça do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né? Aqui, então, é um prazer muito grande recebê-los e recebê-las aqui, a todos presencialmente e aos que estão virtualmente aqui no na nossa plataforma Zoom. É muito importante a gente estar na nossa terceira oficina, né, de um projeto que tem uma grande parceria. É uma parceria entre o AFSEBRAP e o Arquivo de Gardenhot da Unicamp. Está aqui presente o nosso ex-diretor do arquivo, que vai dar uma aula para vocês aqui hoje. Também a parceria com o Centro de Estudos sobre Migrações Internacionais da Unicamp e com a Universidade da Pensilvânia e com a linha de estudos Hip Hop em Trânsito. E dentre as várias parcerias que nós temos para poder executar esse projeto está diretamente a Open Society Foundation, que está garantindo a execução dos cadernos que eu apresentei a vocês e do nosso site, que está no ar, que é afromemoria.afsebrap.org.br. Lá tem todas as informações do projeto e dessa revista e dessa oficina. Então, graças ao apoio da Open Society, a gente consegue realizar essas três ações. Mas tem mais coisas acontecendo, como, por exemplo, o que é fundamental, né, que é o tratamento arquivístico dos documentos que nós recebemos. Arquivístico, catalográfico, que é feito lá dentro do arquivo de Gardenhot, a digitalização deles e a posterior publicização, o que é fundamental, né? Que é a grande importância, que é reunir esses acervos num lugar em que a pesquisadora, o pesquisador não precise ficar se debruçando, fazendo uma grande pesquisa só para ter acesso a uma ou duas fontes, que é como a gente fazia pesquisa do movimento negro sobre o movimento negro até a chegada desse projeto. A gente ia até o, o Arquivo do Estado, ia até o Acervo Florestan Fernandes, e lá a gente ficava buscando, entre outros, né? Ficava fazendo um grande mineração para poder, uma grande escavação para poder achar fontes espalhadas, né? Quando, na verdade, a gente conseguiu, felizmente, reunir até agora 16 acervos cujo número está se ampliando. Então, se vocês agora conseguirem ir até a Unicamp, lá vão ter essa riqueza, pelo menos do arquivo do chamado Movimento Negro Contemporâneo. O Aldair vai falar mais sobre isso, que eu sei na exposição dele, então eu vou poupar esse tempo. É, Então, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a todo mundo, aos professores que aceitaram essa tarefa, a Maria Júlia e ao Guilherme, que é quem faz a comunicação diária com os inscritos, com vocês, resolve os problemas cotidianos, além de serem grandes pesquisadores do tema e fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, na área de sociologia. Sem mais delongas, eu vou pedir para que nossos convidados cheguem para a mesa, por favor, professor Andresa Marques, o professor King Nino Brau, o professor Dário Rodrigues, se acheguem, tomem assento, que a mesa é de vocês. Eu vou pedir só para pegar meu celular. Muito obrigado. A gente programou uma fala de 15 a 20 minutos para cada, é, e, e posterior debate, certo? A gente tem até as 9 horas para fazer isso. Vai ser muito bom poder ouvi-las e ouvi-los também. A gente tem uma participação de 40 pessoas online. Quem quiser participar online vai poder falar, só que não vai poder ser visto. Se quiser escrever, a gente lê, mas se quiser se inscrever para as perguntas, usem o recurso da mãozinha erguida que o Zoom fornece para vocês, certo? A ordem de exposição hoje vai ser pela distância, né, da casa. Quem está mais longe é a Andressa, depois é o Nino, depois é o Aldair. Então,
Eu sei que a Andressa tem um vídeo para mostrar. Você quer mostrar agora ou você quer mostrar no final? No final. No final. Uhum. Então a gente vai ficar preparado para isso. Eu mais uma vez agradeço a todos vocês que estão aqui. Para a gente é um parte desse processo é estimular o uso dos materiais ligados à memória negra. A gente sabe que a gente passa por desafios institucionais, estruturais, porque o racismo é estrutural e ele impacta também na preservação e na construção do que é lembrado, de como a história é contada, do que é estudado. Então, não vamos perder de vista também os desafios políticos, educacionais, epistemológicos que o racismo impõe para a elaboração e a produção do conhecimento, que é tão importante para as relações de reconhecimento, né, de representatividade, de realização das expectativas de existência que cada indivíduo, visto individualmente ou na sua coletividade, possui. Então, a gente procurou fazer essa mesa hoje aqui, né, desde experiências com a historiografia, como o professor Odair, desde uma experiência mais conectada às ruas e ao mundo da produção cultural das ruas, que é o historiador autodidata King Nino Brown, e a professora Andressa Marques, que, que além de ser uma estudiosa, também é uma escritora, autora de romance. Em breve aí estará com romance na rua. Organizou uma exposição sobre é, a participação negra na construção de Brasília. Tem uma tese escrita sobre literatura, hip hop e gênero, que também eu recomendo que vocês leiam, que com base nessa experiência, dessas três participações, que eu gostaria que vocês os ouvissem, né? E também se sentissem provocados a estudar e explorar dimensões mais profundas e mais amplas da memória do movimento negro brasileiro, da luta por direitos, do combate ao racismo no Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez. Então, professora Andressa, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Primeiro, eu agradeço o convite e parabenizo todo o trabalho de excelência em pesquisa que o Núcleo Afromemória está realizando. Já cheguei olhando aqui os cadernos preciosos, né, e a gente ter a divulgação dessa memória e desse material, dessas fontes, né, que é algo assim muito importante, principalmente para a nossa formação da subjetividade mesmo, né, de pessoas negras na contemporaneidade, que a dimensão histórica da sua contribuição na nossa herança cultural ela é perdida. Então, como que a gente faz, né, a partir disso? Então, como professora também, eu fico muito feliz e parabenizo vocês aqui por esse trabalho. Cumprimento os meus colegas da mesa. Para mim é uma honra estar aqui ao lado do Nino Brau. Como o Paulo Ramos falou, na verdade, na minha dissertação, no mestrado, a partir da literatura, que é minha área, estudei letras autoras de autoras contemporâneas de romances e também de rap de mulheres, né? Então, eu sou de Brasília, do DF, e o rap lá para a gente é uma coisa da formação, assim, né? Vocês talvez acho que tem esse diálogo São Paulo e o peso que a gente chama lá. Então, era algo que passou da minha formação e estudei a Vera Verônica e o Atitude Feminina. Então, a sua destaque ao seu lado, para mim, realmente é algo importante. E também parabenizo, cumprimento o professor Aldair também, que eu conheci agora, mas que é amigo de uma pessoa que esteve comigo, aliás, eu estive com ela, na elaboração da exposição da qual eu vim falar hoje, que é a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é a atual diretora-geral do Arquivo Nacional. Então, estivemos juntas na coordenação dessa exposição sobre a história, né, a participação negra na história, a história negra, a história da presença negra, né, as narrativas da presença negra na construção da cidade de Brasília. E cumprimento também Paulo Ramos, uma pessoa que eu estimo muito, acompanho o trabalho há algum tempo aí, com muito orgulho, né, de seu trabalho e sua trajetória na pesquisa. Tudo junto.
Pessoal, eu peço licença para fazer a leitura de um texto que eu preparei, como o Paulo falou, né? Aqui a gente, sei que é um público especializado, vocês estão aí interessados, trabalham com fontes históricas, com a memória. Eu sou da literatura, né? Então, é um espaço de outra percepção e também sou escritora, então esse mergulho no passado tem um talvez menos método, e aí, enfim, mas também tem. Então, para a gente no, para fazer mais sentido, eu prefiro compartilhar o texto que eu elaborei. Nos últimos dias, eu vim pensando sobre o que eu poderia compartilhar com vocês hoje. Confesso que é sempre um desafio para mim falar em público de uma maneira que faça sentido e seja coerente. Por isso, eu peço licença para ler a minha reflexão. Nesse tempo, imaginando que compartilharia aqui hoje, eu entendi que puxar essa memória da memória em minha experiência na realização, aliás, em 3 experiências, né? Eu segui essa linha, puxar a memória da memória. Primeiro, reflexões que eu desenvolvi durante o meu doutoramento, né? Segundo, em minha experiência na realização da exposição Reintegração de Posse, Narrativas da Presença Negra no Distrito Federal, que ocorreu em 2019. E terceiro, na escrita do meu romance A Construção. Entendi, então, que esse seria o caminho para a gente pensar um pouco sobre a tarefa de olhar para o passado e suas reverberações no presente, e presença, né? No presente. A gente fala muito sobre a presença na literatura. Em todas essas experiências sobre as quais falarei agora, meu objetivo sempre foi perceber, encontrar, refletir, divulgar os caminhos da herança cultural brasileira a partir do conhecimento das artes e dos debates públicos realizados pelas pessoas negras na nossa história. Como professora de literatura e pesquisadora da área, fui surpreendida pelo trabalho com fontes históricas que desenvolvi durante a pesquisa na minha tese, que se chama Autoras de Seus Dias, Escritoras Negras e o Ensino de Literatura, que eu defendi em 2021 na Universidade de Brasília. Tentando entender como o currículo de literatura se formou no Brasil, com seu apelo ao ensino das chamadas belas letras e quase exclusivamente voltado às classes abastadas, precisei ir em busca das dissonâncias para me aproximar das disputas pelo conhecimento que se estabeleceram no cadinho das lutas e debates em prol da abolição e da República. Tendo os periódicos da imprensa negra do início do século XX como fonte, fiquei extasiada ao perceber que sempre houve uma movimentação em torno da discussão sobre a necessidade de inserir a literatura e a autoria negra como uma estratégia de construção da formação humana e cidadã, promovida pela escola, que proporcionasse o reconhecimento da criatividade e da história negra no Brasil. Encontrei exemplos da presença desse debate nas páginas de jornais da imprensa negra brasileira do pós-abolição, como o periódico Clarim da Alvorada, que teve publicação de 1924 a 27, também no Clarim, que foi de 1928 a 33 e teve uma sobrevida em 1940, e também na Voz da Raça, periódico publicado de 1933 a 37, que foram as minhas fontes, né? Bem como também nas produções teóricas e nos debates dos eventos literários promovidos por associações e grupos organizados de negros e negras de forma contínua, ali já na segunda metade do século XX. Então, eu fui vendo como que a percepção sobre o currículo, a questão da autoria, como que a literatura era desenvolvida não só no que a gente chama dos curriculistas, né, na educação, mas também na sociedade, o debate que é estabelecido nos periódicos. E aí, os meus repositórios, que tanto a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, quanto o portal Imprensa Negra Paulista da Universidade de São Paulo, foram os meus, né, os repositórios que eu recorri. A publicação contínua de autores nesses periódicos deram vazão à autoria negra na literatura, por meio da publicação, sobretudo, de contos e de poemas. A gente tem um sem número de escritores e escritoras nas páginas desses jornais, né?
e que a gente conhece tão pouco, né? Então, eles discutiam publicamente sobre a necessidade de a escola promover leituras literárias e o conhecimento histórico que mostrasse a contribuição negra na história do país. A pesquisa mostrou que o debate coletivo sobre educação literária e a publicação de autoria negra, encabeçados pela imprensa negra no pós-abolição, revela essa genealogia do conhecimento produzido por negras e negras no país e aciona chaves interpretativas importantes para pensarmos a herança cultural negra, sua história e as relações de poder que as relegaram ao esquecimento. Algumas descobertas me mobilizaram tanto, me levando àquela espécie de epifania que, quando ocorre, muda a nossa forma de nos relacionarmos com as nossas pesquisas, né? Por isso, gostaria de compartilhá-las hoje com vocês. Esses encontros que tive, tanto com textos inéditos quanto com debates coletivos sobre a disputa das narrativas e a importância do estímulo às leituras que versassem sobre a história da população negra, deixaram-me com vontade de seguir com a busca pelo registro daquela experiência em outras ocasiões e empreitadas, como a realização da exposição e a escrita do meu romance. Um desses exemplos de descoberta surgiu quando eu pesquisava a trajetória do André Rebouças, de 1838 a, né, eu sou período de 1838 a 1898, e também do José do Patrocínio, né, que viveu ali de 1853 a 1905, para discutir como as ações da coletividade negra refletiram sobre as condições para a presença das crianças na escola à época dos debates abolicionistas e também no pós-abolição. Nessa ocasião, eu acabei me deparando com um conto chamado O Romance da Onça, de André Rebouças, publicado no periódico paulistano A Mensageira, o número 15 de junho de 1898, desse periódico, ele que era um periódico voltado para o público feminino, o André Rebouças tinha falecido e ele publicou esse conto, que foi inicialmente veiculado no periódico Novo Mundo, que era uma publicação lá de Nova York e que havia traduções, chegavam aqui. Ele foi onde originalmente esse conto foi publicado entre o periódico Novo Mundo de 1870 a 1879, e uma publicação no Brasil veio nesse A Mensageira. Esse conto ele é inédito e ele ainda não foi referendado e não surge, não aparece ali nas pesquisas até o momento da defesa da minha tese, nas pesquisas dos biógrafos e pesquisadores da trajetória do Rebouças, né? Então é um conto foi assim uma coisa, né? Uma coisa, uma das descobertas que eu compartilhei com a professora Ana Flávia, e aí ela que tem esse conhecimento todo com os estudiosos do André Rebouças, a gente, esse conto é inédito, um conto do André Rebouças, uma produção ficcional da Douradinha, a onça, que é uma onça que faz ali toda uma crítica a, a- ao país. Estavam falando muito do darwinismo na época, a Douradinha é o maior felino nacional, e é um conto assim que foi emocionante descobrir. Só esse momento ali já revela o quanto a produção intelectual na imprensa negra brasileira tem a contribuir também com os estudos na crítica literária, né? Os caminhos da pesquisa também podem nos levar para encontros frutíferos fora desse roteiro, né, que a gente estabelece e a gente acha ali que vai previamente estabelecidos, como aconteceu nesse caso. Então, foi uma coisa que não era o que eu nem tive condição de me, me ter mais tempo de reflexão sobre aquele conto, mas foi uma das coisas que surgiu durante a tese, né? Também encontrei textos que revelaram um contexto de reivindicações ao currículo, que já estavam na ordem do dia, por exemplo, da Frente Negra Brasileira, nos anos 1930. A literatura aparecia nas reivindicações pela instrução pública, realizadas pelos dirigentes frente-negrinos, pois a prática da leitura era por eles extremamente valorizada. O periódico inteiro é uma defesa à prática, à leitura, ao conhecimento, à criação de bibliotecas, né, de empréstimo dos livros entre os associados, enfim. A edição de 17 de junho de 1933, da Voz da Raça, tem um texto que chama A Vitória do Negro está no livro, e deixa isso nítido no primeiro parágrafo do editorial, bem grande, assim, A Vitória do Negro está no livro. Aí começa o texto, né? Para a vitória final da raça negra no Brasil, duas coisas são indispensáveis, o livro e a união. Isso ali nos anos 30. Todas essas descobertas foram compartilhadas em longas conversas que tive
com a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, que atualmente é a diretora-geral, como eu falei, do Arquivo Nacional. E essa nossa longa amizade nos levou a fazer essa ideia juntas da exposição. Eu acabei aqui me perdendo nas minhas páginas. Esse é o problema. Então, a gente percebeu juntas ali que nessas reflexões, essas descobertas, ela falava o tempo inteiro, você foi picada pelo bichinho da história. E eu falava, ai, gente, como é que é isso? Porque não tem como, né? Tem que terminar essa tese e o bichinho da história, ele fica ali, você tem que ter um limite, que a emoção é muito. Toda hora eu faço coisas, eu falo, como vocês conseguem terminar uma tese, gente, o historiador? Então, a gente refletindo nesse tempo, um tempo também de pandemia, então ficávamos ali. Essa agência do presente, né? Uma reflexão foi adensada ali sobre isso como um caminho possível para a gente reavivar e fazer jus a essa história, né? Que aquelas pessoas ali até então tinham a escravidão muito presente ainda, era muito recente. Então, é muito esmagador de você viver em plenitude e, ao mesmo tempo, você ser criativo, e, ao mesmo tempo, você estabelecer seu conhecimento, e, ao mesmo tempo, você disputar isso. Então, e a gente no presente, né? Que história é essa que a gente. Que a gente faz, né? A Associação Cultural do Negro, que foi uma das associações que eu estudei, eu achei também, nos anos 20, promoviam corridas, né? Corridas esportivas para o pessoal no 13 de maio, saíam correndo aí, o ponto de chegada era o túmulo do, do Luiz Gama. Gente, isso é incrível. E a gente, o que a gente faz com isso, né? E a gente, no hoje, o que a gente faz? Então, ali ela já estava desenvolvendo um trabalho com os estudantes da graduação, que estavam ali fazendo visitas ao Arquivo Público do Distrito Federal, e eles começaram a relatar, daí eu começo aqui a falar da exposição para não perder que ainda que tem que passar um vídeo. Nesse momento, vários estudantes estavam fazendo esse trabalho com a Ana Flávia e se depararam com uma série de fotografias em um acervo do Arquivo Público do DF, em que a gente havia fotografias dos trabalhadores imensamente negros, né, sua maioria, uma cidade que foi erguida mesmo por mãos negras. E aí não havia legenda dessas fotografias, em contraponto às fotografias dos engenheiros, dos arquitetos, todo mundo bem nomeado, e a maioria dos estudantes ali se sentiram, a maioria negros também, se sentiram incomodados, e eles propuseram à Ana Flávia que fizessem uma exposição sobre isso, vamos trabalhar com esse material. Então, Brasília pode não parecer para o restante do país, mas é uma cidade de 57% da população é negra, dos seus 3 milhões de habitantes. A gente tem não só o plano piloto, mas também as cidades, regiões administrativas, que são conhecidas ainda como cidades satélites. Então, esses trabalhadores do Gama, de Planaltina, trabalhadores negros, não estavam ali representados com um apuro nem de uma legenda, e isso acontecia até com gente famosa. O arquivo tinha, por exemplo, fotografias com a visita do Leopoldo Sédar Senghor à cidade, Grande Otelo, porque, né, a Brasília já começou ali com o cinema, um festival, e aí nem essas pessoas tinham. Então, a exposição História, Reintegração de Posse surgiu daí. Foi um grande trabalho que envolveu estudantes da graduação e da pós-graduação, com esse trabalho de identificação, foi uma mineração mesmo, tá? E aí a gente teve essa exposição histórico-fotográfica que aconteceu em 2019 lá no Museu Nacional da República e também no RU, o restaurante universitário da UNB, no foyer da Câmara Legislativa do DF, e aí a gente também teve um convite para expor, que aí a principal, talvez mais importante realização dessa exposição foi numa parada de ônibus do setor comercial sul, que é uma parada de ônibus que tem o metrô, tem parada de ônibus super movimentada, e a gente tem uma exposição lá permanente desde 2020, até hoje ela não saiu de lá. Inclusive, as pessoas nem vandalizam a exposição. É uma coisa assim, parece que a gente fica, nossa, gente, como assim, né? Toda hora tem uma fotografia que eu chego lá, uma fotografia, eu falei, gente, agora eu vou chegar aqui e vai ter um bigodinho em mim. Aí nunca tem. Nunca tem, ela é intacta. Isso é uma coisa que chama a atenção da gente.
E durante essa pesquisa, eu acabei também entrando por um processo de letramento histórico individual também, porque eu entrei de compartilhar essas descobertas de Tete com a Ana Flávia, mas também ela sabia da minha história pessoal, somos amigas há muito tempo, e eu tive, meu avô, a gente não conhecia a família porque ele foi um dos trabalhadores que na construção morreu, né? Uma história muito grande, Brasília. Na verdade, ele não morreu na construção, mas ainda é uma cidade recente, foi em 71 que ele morreu, mas é ainda nos canteiros de obras, um acidente de trabalho. Ele foi um trabalhador da construção civil. E nessa de a Ana, né, fui estimulada a escrever sobre isso mesmo sem saber nada, só sabia o nome dele e antes mesmo dele morrer, a minha avó já tinha voltado para Patos da Paraíba com meu pai, bebê de colo, então eles não tiveram contato, ele não sabia da história da família paterna dele. E aí fui em busca desse letramento histórico, aliás, descobri o que era isso em visitas a única coisa que a gente sabia é que minha avó sabia que ele tinha sido enterrado no cemitério Campo da Esperança. E aí fui lá, consegui um documento que mostrava o jazigo que hoje foi, qual era o jazigo dele. Então eu descobri uma coisa que não tinha dado da minha família, que era onde o meu avô tinha sido enterrado, já foi uma coisa muito importante. A partir disso, também consegui no cartório a certidão de óbito que dizia uma pessoa que tinha testemunhado a morte dele nesse acidente, né? E aí fui atrás do nome dessa pessoa. Na certidão de óbito também tinha o nome da mãe dele, Alta Maria de Jesus. Então eu não sabia nem o nome da minha bisavó, já tinha descoberto. Então era assim, toda hora eu falei, gente, esse historiador realmente, que coisa. E aí por último, fui atrás desse nome dessa testemunha, que era Ivo Félix dos Santos, e em buscas na internet descobri que ele foi citado numa reportagem do Correio Brasiliense, um jornal muito importante da cidade, que falava de uma professora que tinha escrito um livro. Ela era espírita, ela escreveu um livro sobre perdas irreparáveis, que ela tinha perdido a família toda num acidente trágico, enfim. E por acaso eu ainda conheci essa professora, porque um dia eu tinha visto uma palestra dela, eu falei, gente, essa história está muito doida, né? Mandei mensagem para ela nas redes sociais e achando que não era nada, o Ivo Félix dos Santos era uma pessoa homônima, enfim. E, na verdade, ela contou, logo depois ela me respondeu e falou, não, essa pessoa, meu pai sempre contou essa história, esse homem que você está falando, ele veio para cá, aliás, meu pai veio para Brasília por conta dele, veio lá de Jequié, na Bahia, e ela falou tudo isso e ainda falou que a minha bisavó, que era a mãe, que estava lá na certidão de óbito, vivia lá na Ceilândia, não por acaso a cidade mais negra do DF, e ela já tinha 96 anos. Então, eu descobri tudo isso, descobri uma família, e ali no dia 25 de agosto de 2019, fomos lá, toda a minha família, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, conhecemos a minha bisavó, e por uma orquestração do universo, dos orixás, porque essa bisavó também era Ialorixá, era a Ialorixá mais velha, viva no DF na época, segundo um trabalho de documentação, do mapeamento dos terreiros do DF feito pelo professor Rafael Sanzio, lá da UNB. Então, minha bisavó ainda estava lá brilhando nos catálogos, nos livros. Gente, é uma família artística, um povo. Eu falei, meu Deus, eu descobri meu povo. Foi muito bom. E aí o aniversário de 96 anos dela foi no dia 12 de setembro, o dia que estava marcado para a inauguração da nossa exposição. Foi tudo assim, muito gente. Muito incrível. Então, depois de tudo isso, o que que eu, né? Como assim? Eu tinha uma história que me levou a escrever a ficção, que era o único de maneira que eu encontrei de contar essa história. Nada fazia sentido que não fosse um trabalho com a linguagem artístico, e aí eu me enveredei por esse caminho, que também era um sonho de infância, escrever ficção, e aí escrevi o romance, venci um concurso chamado A Toca Literária, que é idealizada pelo escritor Marcelino Freire, e aí em breve meu livro será publicado, e espero aí que vocês enfim, ter vocês como leitores seria muito, muito bom. Então, em breve tem essa parte. Acabei falando, né, um pouquinho mais. Acho que prejudica passar o vídeo agora, porque eu já falei 21 minutos, né? Então, é isso, gente. Tá? Eu encerro aqui minha fala. Desculpa aí, falei muito.
É. A Andressa está dizendo para passar depois, então? Eu deixo o link também, uma reportagem que fizeram na época da exposição no Tá. Interfete agora. Mas ótimo, Andressa. Andressa, muito obrigado. Pensa numa mulher que entrega, gente. Eu não sabia de tudo isso, pô. Eu não estava preparado para isso, né? Mas obrigado. Ela falou que me acompanha, mas eu acompanho ela. A gente se conheceu num processo do Juventude Viva, Sim. é, e num grupo super especial, cheio de gente legal que está espalhado pelo Brasil. Mas de fato, essa é mais uma super coincidência do destino que a gente se encontre também trabalhando ne- com o mesmo assunto depois de tantos anos sem que a gente seja surpreendido. Eu devo dizer para vocês, ela já me passou uma parte do livro e eu chorei muito, fiquei extremamente impressionado, e eu acho que vocês vão adorar esse livro. E também agora eu vou passar para uma pessoa que eu conheço muito antes de conhecê-lo, né? Dentro do movimento de juventude negra, o King Nino Brau era um cara que todo mundo dizia, e desde antes, a gente falava sobre. Quando em 2006 a gente criou um centro de cultura afro-brasileira lá em São Carlos, junto com a professora Petronília Beatriz Gonçalves, o NEAB da UFSCar, é, a Casa de Cultura de Diadema era a referência nossa e o King Nubral figurava como o nome, como pensador e idealizador desse projeto. E é um prazer trabalhar contigo hoje, Nino. Muito obrigado por você estar aqui. Agora é contigo, tá? Vamos aqui. Bom, eu quero agradecer aos meus antepassados, aos meus ancestrais, que é através deles que eu encontro forças para lutar, né? Então, muito obrigado a todos aqueles que lutaram. E hoje estou estreando a camisa de Luiz Gama, né, que fez aniversário dia 21 agora. Estreando hoje. Agradecer o convite, né? A digníssima mesa aqui, muito obrigado aí. Eu tenho que agradecer também a algumas pessoas, que é a Jaqueline, né? E a Dani, a Aldair e a professor Mário, foram as pessoas que me levaram para a Unicamp. E está aqui presente aqui o grande mestre Flávio Carrança, né? Isso aí, parece que eu não conheço ele. Então, boa noite, povo de luta, né? E a luta continua. Vamos trocar uma ideia agora, né? Bom, eu sou um historiador autodidata, né? E eu cheguei aqui em São Paulo em 74, com 12 anos de idade. Morei um ano em Pinheiros, depois fui para a favela do Jardim Calux, né? Com 12, 13 anos. Com 14 anos já tinha carteira assinada, era metalúrgico, né? Morava na favela. Favela não tem endereço, não tem nada, né? Para arrumar um serviço, você tem que dar o endereço de alguém que mora na rua assaltada. E nessa firma, na Frutos Fran, eu estudei muito fruto de carro na década de 70. Eu virei soldador, não fui nem Senai, fui soldador na raça mesmo. Então, tudo que era fruto de carro nos anos 70, foi eu que soldei, de 78 até 80, que chegou aquela grande greve, né? Acabou. São Bernardo é uma praça de guerra, né? A luta dos trabalhadores. Então, eu participei muito dessas lutas operárias, né? Mesmo não sabendo o que estava acontecendo, e agora eu entendo a importância, né, do que, né, realmente que a gente fez. Eu, um adolescente, ali só nos encontros que tinha, né, com o grande mestre lá falando com a gente, né, sabe o que eu estou falando, né, e eram momentos emocionantes, né, que a gente tem. Nesse baile eu conheci um rapaz chamado Valdir. Ele falou assim para mim, pô, vai curtir uns baile black aí, porque a minha história começa com baile black. Eu fiz o meu mestrado nos baile black, né, que era a força, né, Flávio Carlos. E aí, tá bom, baile black, né, pô, da hora, legal. Eu tinha 15 anos e aonde eu moro, você tinha a sede do Jardim Calux, que era o bairro onde eu moro. Só que a sede ficava no morro, já no asfalto já. E por que que eu entrei nesse baile? Porque meu cunhado era vice-presidente. Era impossível você ir num baile se eu não tivesse 18 anos. Olha, você entra aí, né? Eu ia colocar eu para fora, eu vou colocar meu cunhado para fora, né? Você fica aí, dá um tempo, e se o juizado de menor aparecer aí, a casa cai. Tá bom. Então eu fiquei lá nesse baile black. Um sede de madeira.
E o DJ era o Reginaldo da equipe Máquina, que hoje se chama Mister G Musical, um grande radialista. E aí começa o baile, tá? Então as pessoas começam a chegar com seus cabelos black, parecem os Black Panther, né? Seus brincão, estilo Soul Train. E eu tô lá, um peixe fora d'água, sabe? Assim, falei, caramba, né? Aí daqui a pouco o DJ fala assim, daqui a pouco o som de James Brown. E aí parecia que tinha feito um gol, sabe? Todo mundo começou a gritar, bater na cadeira, pá. Falei, caramba, o bicho vai pegar aqui, meu. Não tinha mix. Era um tape com aqueles de rolo, né? E o toca-disco. Não tinha mix ainda. E estou falando de 77, né? E quando ele ia tocar James Brown, ele falava algumas coisas, tipo um MC, né? Faz uma introdução. E quando se fazia essa introdução, se abria a roda. Então cada um mostrava a sua arte. Eu não sabia dançar nada. Eu não sei se eu sei dançar até hoje, eu tento, né? O senhor tempo bom, não sei se eu fui bem lá, sabe? Às vezes eu danço algumas coisas aí. Aprendi um pouco de samba rock, né? Que tive que aprender na raça. E desde esse dia eu mudei, sabe assim. Era uma música que, não só uma, várias, mas aquela primeira, aquele grito que ele deu, foi o ápice para mim. Eu com 15 anos, né? Falei, caramba, meu James Brown. Eu não sabia escrever, mas sabia falar o nome. James Brown. Ó. Só que nesse baile tocava música lenta e o samba rock Jorge Ben, né? E o Ray Charles, que a gente, meio sacana, começamos a usar tipo como twins, né? A gente era mesmo, né? Essa música aqui não dá para dançar o quê? Dá para dançar isso aqui. Então a gente dançava, a gente fazia isso aí. Mas, no entanto, eu não dançava nada mesmo. E aí eu peguei um busão que ia para o Parque Dom Pedro, né? Subi na General Carneiro, ficavam as lojas de disco assim, hoje não tem mais essas lojas. Eu entrei nessa loja e falei, você tem disco de James Brown? Eu tenho. E ele me deu o disco, eu li, era um disco que se chamava A Revolução da Mente, que é aquele da cadeia que a gente fala. Só que a capa desse disco, que o James Brown, ele foi para a FEBEM, né? Ele foi abandonado pelos pais, né? E morava na rua e cometia furtos assim, né? Coisas banais. E ele fez essa capa justamente para mostrar que pode prender você, mas não vai prender a tua memória e teu pensamento, né? Por isso que ele tem uma música chamada Manpower, que serviu de base para Pânico na Zona Sul. É bom ter memória e ter história, né? Mas ainda não era a música que eu queria, mas eu tinha um disco de James Brown. Eu podia ter perguntado, tem mais disco aí? Eu subi a General Carneiro, né, e fui. Agora, é tarde, né, mais de 40 anos atrás, subi a General Carneiro, né, faço a turnê, compra disco, né, passa no G Black Power, corta o cabelo black e volta para São Bernardo, né. E aí eu comecei para as Cedinhas, próximo ali, que tinha várias. Modéstia à parte, nunca fui barrado em baile, por causa do cabelo black e da roupa que a gente usava, né. E no dia 11 de novembro de 78, foi o batismo final. Show de James Brown no Palmeiras. James Brown e a sua banda JBS, que é JB's Band, nada a ver com o JBS, tá vendo? Que é James Brown. James Brown, eu tava com a camisa JBS, como é que tá o projeto lá? Foi de Brasil. Eu falei, não, mano, eu sou da banda, é uma camisa em homenagem a James Brown, JB's Band. James Brown sou. E eu fui no Palmeiras, só que eu, né, com 16 anos, aí eu falei, nem que eu me perca, eu vou ter que ir nesse show, né? Que era à vontade, sabe? Eu acho que a vontade que eu tinha, eu consegui me superar, né? Me formar, sabe? Eu vou, mas eu quero estar lá. Se eu me perder, não tem problema nenhum. A gente ficar longe de casa, isso era um horror para a gente que tinha, né? Um quarteirão, já ficava preocupado. E nesse show, eu via pessoas chorando, pessoas transformadas, nego velho, né? Quanto tempo eu tenho aí? Senão... É importante trocar essa ideia, né? E aí, vendo aquelas pessoas ali, né, emocionadas, né, e um amigo nosso subiu no palco, o apelido dele era Lamparina, era um cara desse tamanho, e abraçou James Brown. Fingia que desmaiava, negão, né, esperto. Caramba, o Lamparina lá no palco. Tem 10 minutos? Ah, E... Tem 10 minutos. Tá legal a conversa, pessoal? É bacana. É que não tá uma roda, né? Então, aqui. Então, e as pessoas falavam assim, mas você imagina que James vai no Palmeiras, né? Tudo zoando com a gente. Eu falei, se não for, pelo menos eu tenho o ingresso aqui.
né? Nunca fui no Palmeiras, que você entra naquele Palmeiras, você... Nossa, né? Você tá em casa. Você poderia sair de qualquer lugar. O baile black era assim, não tinha esse território de marcar território. Era um grande quilômetro. Estava de cabelo black e tal. E aí, brother? E aí, sister? Né? É só para pegar a formação assim do que a gente curtia. Não tem nada a ver com... tá americanizado. Muito, muito pelo contrário. A gente tava ali, era, né? Usando algumas expressões para ele pensar que a gente estava realmente de boné, né, na cabeça. Mas muito pelo contrário, né? E, e eu comecei com isso, com esse disco, né? Comecei a colecionar circular de baile, que hoje se chama Flyers. É assim que começa o meu... O meu não, o arquivo que virou um patrimônio agora, né? Eu tenho tanto papel que eu olho assim, às vezes assim, e falei, caramba, como que eu juntei, né? É papel pra caramba, cara. Como que eu juntei tanta coisa e eu ganhava também? Né? Só que aqueles fly, a gente pegava eles, o circular, e escolhia o baile que ia, né? Hoje vai ter Zimbabue, Vila Carrão, vai ter Black Mad no Bloom, né? Vai ter Transa Negra no Aço. Esses salões não existem mais, tá? Já acabou tudo, entendeu? E vai ter no La Croácia, no Metrô Conceição, a Eclipse Pantera, sabe? E a Black News do Grande ABC, que é o meu início de tudo isso, e vai vindo os fly. E o negócio vai aumentando, né? Ó, guardando. Porque aquilo fazia parte de mim, sabe? Eu acho que se eu me distanciasse daquilo ali, não era eu, porque era o que eu comecei ali. Esses discos que eu tenho até hoje. Um detalhe que quando eu comprei o disco, eu não tinha onde ouvir. Ou seja, não tinha luz elétrica no barraco, sabe? E aí eu ia na casa de amigos. Mas arrumei uma vitrolinha a pilha, né? Porque eu não queria saber se o som era alto ou baixo, eu queria ouvir, né? E assim, eu trabalhava, estudava, namorava também. Só que eu tinha que mais estudar e trabalhar, porque eu precisava sair daquele lugar, sabe? Que não era que assim, eu pensava assim, isso não é normal, sabe? Eu morar aqui, as pessoas que moram em casa e tudo mais, eu preciso também ter uma casa. Agora eu tenho uma casa, sabe? Depois de 30 anos, entendeu? Mas assim, nada do que eu passei na minha vida, né? Essa questão de família destruída pelo crime, pelo alcoolismo, sabe? Eu perdi minha mãe, eu tinha 24 anos, 25 anos, meningite, né? Há 30 anos atrás. E eu tinha que... Irmãos assassinados, sabe? Pelo alcoolismo, entendeu? A tragédia, né? Olha, mas por quê, né? É que o conhecimento, às vezes eu fico imaginando assim, será que o conhecimento fez bem para mim? Porque quem tem muito conhecimento sofre várias vezes, entendeu? Porque você tenta dar a ideia para aquele rapaz. E aí a gente perdia muita gente, né? Até mesmo que a polícia exterminou, entendeu? E é história triste, mas infelizmente isso acontecia, né? Com nossos amigos. Então, essa questão de ter o conhecimento, para mim, ele me salvou. Porque se eu fosse mais um na multidão, não estaria mais aqui. Eu tenho só 62 anos, entendeu? Acho que não sou idoso ainda, né? Filho de 60 anos já é idoso. Não, é não? Eu tenho 62 anos, cara. Mas como assim? Você... Não, é que eu sempre procurei o que é de melhor para mim, o que é bom para mim, né? E era essa questão das leituras, de ler, de se informar, que era difícil, né, ter essas coisas. E recortes de jornais, de revista, tudo que eu achava, eu ia recortando, e estão lá no arquivo, né? Que é o arquivo brasileiro de hip hop, porque tem todas as regiões, sabe? Não só do Brasil, mas, né, do Bronx, né? Primeira carta do Bronx, né? Eu mandei uma carta lá para conhecer, mas eu vou tentar explicar. O tempo aí tá pegando aí, então como é que tá aí? Oh, não foi rápido, cara. É. Mas eu quero pegar as coisas bem mais assim, focar naquilo que é positividade, né? Porque o hip hop, quando a gente acaba os Bali Black, no bom sentido assim, que tem Bali Black, mas igual antigamente nunca vai ter, porque não tem mais as pessoas para estar lá dançando com a gente. E aí chega essa questão do rap, não era rap, era funk falado, Cuts Blow, Sugar Hill Gang. E por que que eu fui para isso? Qual foi a minha, né, transição? Porque eles sampleavam coisas que a gente curtia na época. Aí, quando fez Senhor Tipo Bom, superou o Corpo Fechado. Né? Se ele não cantar essa música no show, ele vai ser nichado, né? E que bom que ele me convidou, conversou comigo, ele morou um tempo em São Bernardo, e fez essa música trazendo esse Senhor Tempo Bom, sabe? De poder participar, de poder contribuir. Então, os bailes black foi a minha formação, né? E juntando esses papéis, que para algumas pessoas não significava nada, achava que eu, pô, nem não ficando juntando um papel, né? Falei, é a minha formação, eu gosto disso, sabe? E depois eu, em São Bernardo,
né? Estou encurtando a conversa, tá? Senão, amanhã, a Posse Raússa está fazendo aniversário, né? Que a gente começa em São Bernardo um movimento de rua chamado ABC Rap. E a gente precisava de um nome. Aí começamos a estudar a Revolta dos Malês através do Adomaí, do MNU, e a professora Ilma. Ah, posse, né? Essas coisas, já tem tanta posse aí. Precisa do nome. Qual o nome? Raússa. O que que é Raússa, né? Vamos ler. Aí vou lá e a gente lê o livro do João Reis, né? E, pô, legal, tem ligação com a gente, a Nigéria, né? Essa luta. Mãe do Luiz Gama, né? Que participou. Mãe do Marighella, que a gente nem sabia quem era Marighella e quem era a mãe do Marighella. Depois que eu fui no Museu Afro-Brasileiro, eu falei, caramba, a Maria Rita, mãe do Marighella, é Raússa, mano, que da hora, né? E todas essas coisas que a gente fez, eu tinha, na época eu era mais novo, tinha 30 anos. 31. Aí que surgiu a primeira tese de hip hop do Brasil, que foi feita pela Elaine Nunes Andrade, lá da USP, em 96. Encontrou muitas dificuldades na época para fazer, porque o pessoal falava lá da USP, falava assim, da USP, vai pesquisar essa coisa aí, né, de marginal, pesquisa outra coisa. Eu disse, não, eu achei interessante o trabalho que eles têm, as reuniões. Então, para ela chegar até a gente, teve que uma interferência do Rap Hood e do DJ1. Fazer tese, eu nem sabia que era isso. Falei, o que é isso, TCC, tese, mano? Não, aqui, ó, vai contar a sua história, pá. Ah, legal, vai transcrever o que a gente vai fazer. Eu achei legal, bacana isso daí. Falei, tá bom. Ela ia lá na nossa reunião, ia sair de Osasco, né? Fazia toda uma transição e transcrevia tudo que a gente falava, e hoje está aí na Unicamp, pela primeira vez, digitalizada pelo Lucas, pelo Victor e pela Gabi. Bolsista da Unicamp, digitalizar a primeira tese de hip hop do Brasil. E agora também digitalizaram o livro ABC Rap, depois pega meu contato e conto para vocês. E digitalizou Repensando a Educação. Olha como foi bacana guardar esse monte de papel todos esses anos, sabe? Né? Que hoje, né, quando eu falo, tem uma sala lá na sala, né, lá no Unicamp. E os caras ficam meio assim, não, mano, é importante ter juntado aqueles tanto papel, assim, que eu era até criticado, até pela família, assim, né, coisa de ficar guardando essas coisas. Então, a Posse Raússa surge para começar a fazer um trabalho de conscientização, sabe? Não só a questão do baile, né, e tudo. E aí eu começo a fazer fanzines, porque não tinha fanzine de cultura negra, ou cultura black, ou afrodescendente. Tinha fanzine de ficção científica, né? De punk, rock. Falei, caramba. Então tinha que pegar o livro do José Patrocínio, o livro do André Rebouças, e ler aquele livro e pegar o máximo que tinha. Então eu fiz, o primeiro fanzine foi de zumbi, Malcolm X, Martin Luther King. Eram os três, então você abria eles, né? Depois, José de Patrocínio, Luiz Gama e o André Rebouças. E para não deixar que eu não fiz, né, das meninas, né? A Rayane Zinga, Clementina de Jesus e a outra, depois eu vou lembrar. E o HD tá meio, né? Tá cheio. Então, esses fanzines, entre outros que eu fiz, Sam Cooke, Marvin Gaye, Otis Redding, né? Sendo cantores, mas Marvin Gaye canta, pá. Aí ele fala sobre a ecologia, o que está acontecendo, irmãos, tanto é que é ampliado aí, né, até hoje. E esses fanzines a gente fazia o quê? Quando saiu na raça, não dá de graça. Ô, fanzine, eu quero. Manda o selo social, né? Então era carta que não acabava mais. Né? Mandava. Quanto tempo tem? Acabou. Pô. Deixa eu agradecer aqui. Deixa eu agradecer, olha só que da hora, tá? Aqui, ó. Pô, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. E a luta continua. Vocês perceberam que ele foi preciso. Na primeira marcação que ele perguntou, faltava 10, depois faltavam 5 e depois faltavam nada. Então, assim, eu diria que é mais do que noção de tempo, é ritmo. É ritmo, Legal. não é? Mas obrigado. Acho que é importante ter essa noção de como que essas coleções são constituídas por um interesse genuíno na busca por conhecimento, né? E quando a gente observa a história desse processamento, quer dizer, do interesse é, em, em adquirir poder
intelectual, né? O acúmulo de informações que você, eu não diria intuitivamente teve, mas né, foi um interesse bastante racionalizado, construiu. Talvez você não tenha imaginado, mas o sentido último acabou sendo isso, né? Era trazer isso para uma universidade de ponta, fazer as pessoas estudarem, lerem e, diante do ciclo de produção do conhecimento, chegar até a sala de aula, né? E para isso explodir dentro de uma proposta de educação pública e universal que a gente persegue aqui no Brasil. E eu passo para a fala do professor Aldair dentro desse cenário, né? Que o Projeto Afromemória tem esse sentido que é promover o acesso aos recursos de informação das coleções do movimento negro, que está dentro da produção científica do conhecimento, né? E eu acho que a experiência que o professor Adair tem foi uma grata experiência. Quando a gente se conheceu, ele era diretor do AEL, a parceria foi imediata, né? Por conta de que, pela primeira vez, havia dois professores engajados na construção disso, né? O, Enfim, amanhã essa história vai continuar, mas a posição do professor Aldair foi fundamental nesse processo, né? A Jaqueline, que o Nino comentou, vai estar aqui amanhã falando sobre isso também, e o Aldair teve desde essa posição de diretor e um historiador que pensa a história também no seu sentido epistemológico e até chegar na sala de aula, né? Então, isso é fundamental. Muito obrigado. A palavra é contigo. Obrigado, Paulo. Satisfação imensa estar aqui com vocês, dividir a mesa com a Andressa, com o Nino, reencontrar o Nino, né? A gente trabalhou bastante na Unicamp, o Nino deu oficinas para os nossos alunos a partir dos acervos. E eu queria também dizer que o acervo do Nino ele tem uma faceta bibliográfica, então a biblioteca que o Nino acumulou ela está organizada. Os livros estão catalogados, então, se vocês entrarem no sistema de bibliotecas da Unicamp e digitar coleção King Nino Brown, vai vir, né, a lista dos livros. Para vocês terem uma ideia do impacto intelectual desse acervo do Nino, 80% dos livros que ele guardou, ligados à história do hip-hop, da experiência negra na diáspora, 80% são inéditos. Então, isso mostra para a gente o quanto a universidade ganha, né, nesse fomento à produção de conhecimento, centrando na experiência negra, e eu acho que, sobretudo, né, o Paulo usou a palavra-chave, é o impacto epistemológico desse projeto. Né? Eu acho que, em termos de uma pedagogia antirracista, colocar o negro nesse lugar de produção de conhecimento, no caso do hip-hop, o quinto elemento, né, do hip-hop, que é o conhecimento, colocar isso em perspectiva ampla, né, com esse laço todo que o Nino tem apontado, para nós é muito gratificante. Aqui na minha exposição eu vou mostrar um pouco uma faceta pouco visível do nosso projeto, que é aquela que acontece na sala de aula. Ou seja, privilegiando aqui o nosso esforço para formar professores a partir desses acervos, né? Eu estou falando aqui de disciplinas que eu dou na graduação e também na pós-graduação. Atualmente eu coordeno o mestrado profissional em ensino de história da Unicamp, que é um mestrado voltado para professores da rede, então levando o potencial desses acervos para a escola através de disciplinas que eu ofereço, também trabalhos que eu oriento, e também através de uma disciplina que eu vou usar como exemplo aqui, que é a disciplina sobre História do Movimento Negro, que eu ministrei para cerca de 100 alunos da História e das Ciências Sociais, né, para justamente difundir o acervo com os alunos e preparar material didático pensando a implementação da Lei 10.639, atualizada depois em 2008, 11.645, tá? Nesse momento aqui que eu estava preparando essa apresentação, a gente estava com 15 acervos listados no projeto. Aqui eu vou fazer um recorte, centrando principalmente no acervo do Reginaldo Bispo e da Margarida Barbosa, que aparece muito no volume 3 do Caderno Afromemória, que está no site, vocês podem baixar ou pegar fisicamente aqui, e mostrar algumas possibilidades de cruzamento
entre vários acervos, né? Centrando um pouco aqui o nosso esforço para reposicionar o protagonismo negro dentro da história da democracia no Brasil e como é que a gente pode abordar a Lei 10.639 numa perspectiva nova, porque eu acho que para a branquitude, para o status quo, é muito fácil aceitar o protagonismo negro no âmbito da cultura. É lógico, né, a contribuição da população negra para a formação da cultura brasileira, as manifestações culturais que nós temos aí no Brasil, isso é algo inquestionável, né? Mas eu acho que tem algo que é mais difícil para as pessoas, às vezes, para o status quo, que é aceitar o protagonismo negro no âmbito da política. Eu acho que esse projeto, a partir desses 16 acervos, que abarca principalmente a história do movimento negro contemporâneo, a gente tem a chance de apontar para a implementação da Lei 10.639 do ponto de vista mais político, centrar a ação política negra, radical, muitas vezes, né? E levar isso para as escolas, porque nas escolas, no trabalho que a gente faz com os professores, o relato que a gente mais ouve também, os estudos sobre os 20 anos da Lei 10.639 apontaram isso. Muitas vezes, o que se aborda na escola em novembro, ou quando vai se tratar da história negra no Brasil, é muitas vezes algo um pouco fossilizado, estereotipado, etc., mas sempre no lugar de uma cultura distante. Então, acho que esse projeto, quando a gente entra pela política, a gente tem condições de implicar os alunos, né, e os professores numa história da democracia, centrando na experiência negra. Eu acho que é um pouco isso que eu quero abordar aqui com vocês, né? Mostrar como que a população negra lutou pela reabertura política do Brasil, pelo fim da ditadura, você ser ligados ao MNU, do Milton Barbosa, eu acho que deixa isso muito explícito, né? Que é um dos nossos cadernos. Mas e além disso também, e pensar o processo constituinte numa chave um pouco mais ampla, tá? Então, para desenvolver isso aqui, desconfigurou os números, mas em primeiro lugar, centrar nessa questão da educação, né? Usar como exemplo o potencial do acervo Reginaldo Bispo para a gente pensar um pouco essa história política da Constituição, né, que é o nosso maior aparato aí que baliza as nossas lutas e legitima muito ainda do que tem para ser feito. E como é que a gente pode desdobrar isso na formação de professores da educação básica que vão estar ali na sala de aula, muitos deles já estão, mas também os nossos alunos da graduação, da licenciatura em História na Unicamp, que vão entrar na sala de aula. E aqui tem uma proposta de disputar a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. Eu vou mostrar um exemplo de uma atividade que a gente desenvolveu a partir, né, desses acervos. Eu acho que quando a gente lê um pouco sobre a história do negro na Constituinte, o que fica é uma visão um pouco pessimista, né? Porque de um número de 559 congressistas, nós tivemos a eleição apenas do Alberto Caó, da Benedita da Silva, Edmilson Valentim e do Paulo Paim. Eles tiveram uma atuação crucial, né? Para que fosse inserido na Constituição o direito a terras quilombolas e uma série de outras questões, né, que representam avanços aí do ponto de vista da cidadania negra, mas a leitura que se faz é uma leitura muito pessimista por conta desse percentual muito pequeno de pessoas que foram eleitas, né? A gente teve candidaturas muito importantes, né, que vieram do movimento negro e que não foram bem-sucedidas, como a do Abdias Nascimento, o Edson Cardoso, o Hélio Santos, pelo PMDB, o João Francisco, também pelo PDT, né, assim como era o Abdias na época, o Edson Cardoso, claro, pelo PT, que não tiveram um desfecho positivo, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente não pode pensar, né, a participação do negro na Constituinte apenas por esses dados, né? Pensando na eleição, a Assembleia Constituinte, né, que foi de fato eleita, e os resultados. O que esses acervos estão mostrando para a gente, aqui eu estou usando como exemplo o Reginaldo Bispo e Margarida Barbosa, eles mostram uma grande efervescência política na década de 80, né? Acho que a partir de um acúmulo que estava vindo ali do final da ditadura, desde a criação do MNU, que vai organizar o movimento negro numa chave renovada, mas tem marcos importantes que exemplificam que havia uma mobilização política muito grande no movimento negro pela Constituinte, pressionando os parlamentares, Tancredo Neves, depois pela Constituinte, né? Um marco aqui é 1984, a Frente Nacional Afro-Brasileira, que organiza o encontro em Uberaba,
né, com 600 militantes de diversas organizações do movimento negro pedindo uma constituinte. Depois a gente tem, em julho de 85, também em Minas, um palco importante, né, quando a Flávia Rios aponta que diversas organizações foram até a Assembleia Legislativa e organizaram o primeiro encontro estadual negro e a Constituinte, ou seja, essa questão estava sendo pautada o tempo todo pelo movimento negro. A gente poderia dar vários outros exemplos, né? Agora eu vou fazer um recorte mais aqui para São Paulo, perto da nossa realidade, e que algo está muito bem documentado, né, nesses acervos. E eu vou apontar algumas possibilidades de cruzamento aqui de documentos. A gente começa a ver aqui, por exemplo, essa mobilização que está acontecendo aqui na capital, mas também no interior, né? Aqui o documento para as entidades dos movimentos sociais, elaborados pelo movimento pré-constituinte da população negra. Esse documento é de 85. Ele certamente não é a versão definitiva, eu acho que o acervo é importante por isso, porque do ponto de vista da arquivística, um documento, mesmo que aparentemente eles sejam repetidos, né? Se tem uma intervenção, se tem uma intervenção aqui, ele não é uma duplicata do outro documento. Na verdade, são versões e que para o acervo isso é crucial, porque mostra o processo. Então, eu acho que aqui a palavra-chave em relação a isso é a Constituinte enquanto um processo. Se a gente começa a abordar a Constituinte nessa chave, a gente vai vendo o quanto o movimento negro pressionou pela Constituinte, né? Que faz com que a gente não tenha uma visão que reduza o número de eleitos para a Assembleia efetivamente. Depois, então, você tem o movimento pré-constituinte da população negra, que eu já falei, e aqui eu transcrevo um pequeno excerto, né, daquele documento A Máquina, que eu tinha mostrado anteriormente, onde a gente vê aqui uma clara consciência, né, sobre a importância da organização política negra nessa conjuntura de reabertura, e que documenta, né, a participação do movimento negro na construção da democracia. Então, a gente vai tirando, com esses acervos, o protagonismo negro de um lugar de margem para um lugar de centro, né, pensando aqui do impacto disso para o ensino de história e para a Lei 10.639. Desta forma, estaremos participando do movimento histórico do país. Nossa influência será tanto maior quanto mais organizados estivermos, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse acervo é a relação, né, do movimento negro de São Paulo com outras organizações do movimento, seja do MNU ou de outras organizações, em outros estados. Aqui a gente tem a correspondência do MNU, desculpa, do Reginaldo Bispo, né, das pessoas que estavam liderando esse movimento pré-constituinte e constituinte aqui em São Paulo, com o MNU da Bahia. Então, você tem a carta, você consegue datar, né, quando foi despachado, o circuito dessa comunicação, documentos manuscritos. Aqui, no caso, é o Jonatas, que é uma grande liderança do MNU da Bahia, se correspondendo com o Reginaldo Bispo, listando as pessoas que viriam para o movimento, para o evento que estava sendo organizado em Campinas. Então, voltando a falar dessa percepção desse protagonismo dentro de um processo mais amplo, a gente consegue ver quem que eles estavam cogitando para o evento, quem efetivamente foi, por uma série de motivos, né? Então, aqui a gente tem o Luiz Alberto Santos, a Ana Célia da Silva, que de fato veio para o evento, a Luísa Bairros, Valdeci Pedreiras e a Lúcia do Espírito Santo, né? Que são figuras históricas aí do movimento negro que estão articuladas, pressionando pela Constituinte. A gente tem, né, como rastrear toda essa correspondência e até a gente chegar no evento propriamente que aconteceu na Unicamp, né? A gente tem a documentação da concepção do evento, né? Pedindo verba, orçamentos, tudo isso, até a gente chegar nessa programação final do evento. Você tem todo um manifesto político aqui na capa. Depois você tem a programação do evento, que abrange diversas organizações do movimento negro e também professores universitários brancos que eram aliados do movimento negro nesse momento, e também pensando a memória, como é que para o movimento negro que estava pressionando pela Constituinte, era importante recuperar, né, o protagonismo negro do passado, uma geração anterior, né? Que aqui no caso aparece na abertura. Então eles fazem uma espécie de homenagem às lideranças da Frente Negra, né? E diversas outras lideranças. Aqui eu estou pensando no José Correia Leite,
Raul Joviano do Amaral, e também as grandes lideranças da Frente Negra, né, da década de 30. Então, como que eles são a referência, né, para esse movimento que está se organizando aqui. E, além disso, a gente consegue ver junto aqui os grandes intelectuais do movimento negro que estão fazendo pesquisas, publicando, etc., em diálogo também com os professores universitários, que, nesse contexto, estavam promovendo uma grande renovação, né, historiográfica, na forma de abordar a agência negra na história do Brasil, trabalhando a escravidão numa outra chave, como o Sidney Chalub, por exemplo, Robert Slends, que vai aparecer numa mesa aqui com a Lélia Gonzalez, por exemplo, desculpa, isso, que a Lélia Gonzalez estava nesse evento também. Um outro potencial dessa documentação são as transcrições dos debates. Aqui eu faço uma homenagem, né, ao grande Flávio Jorge, que, pelo que eu consegui rastrear na transcrição do que seria a ata do evento, que seria publicada depois, que eles não conseguiram publicar, porque isso também acontece na história dos eventos, né? Mas a gente tem aqui uma transcrição de uma boa parte, temos vídeo também desse evento. E aqui a gente consegue ver um debate entre o Flávio Jorge e provavelmente o Rafael Pinto, né, que nesse momento estava atuando com menores. O Flávio, como a gente sabe, o Rafael Pinto trabalhou no que era a FEBEM, né? E aí eu acho que a partir dessa... Que era a Fundação Casa. Fundação Casa. Ele traz um pouco essa perspectiva aqui para o debate. Outro debate que outra mesa, né, que eu acho que é super relevante em termos de fala, transcrição das falas, para a gente ver o que estava sendo pautado naquele momento, é essa mesa em que estava a Benedita da Silva, porque a Benedita da Silva efetivamente vai entrar na Constituinte, vai ser uma eleita para a Constituinte. Mas ela vai levar todo esse acúmulo que estava acontecendo dentro do movimento negro para pautar essas questões, junto com Florestan Fernandes, intelectuais e parlamentares brancos que tiveram um papel crucial, né, para levar esse acúmulo aqui do movimento negro para dentro da Constituição de 88. Então, o que a gente está vendo aqui são os bastidores da Constituição de 88, né? Como é que a população negra se organizou politicamente e lutou pela Constituição. O Paulo já enfatizou bastante isso, é o potencial, né, que a gente tem nesses acervos para recuperar a multiplicidade de perspectivas. Porque, como são vários acervos, né, produzidos em diferentes momentos, e alguns momentos coincidentes, não, tem muita sincronia ali, para a gente combater uma história única. Do ponto de vista de formação de professores e da implementação da Lei 10.639, eu acho que combater a história única do protagonismo negro na história do Brasil é crucial. Esses acervos permitem recuperar essa multiplicidade, né? Multiplicidade de perspectivas. E também como é que os documentos podem se complementar, né, entre um acervo e outro. Aqui, por exemplo, eu estava falando da Constituinte, que aparece todo o processo constituinte no acervo do Reginaldo Bispo. Mas no acervo da Soweto, Organização Negra, né, a gente tem o cartaz da campanha do Edson Cardoso, que não estava no Reginaldo Bispo. A gente vê o esforço ali, né, pela eleição de parlamentares para a Constituinte. E aqui a gente consegue ver os cartazes, né, tanto as referências estéticas. No caso, isso aqui é uma estátua iorubá, né? Então, todo aquele impacto que o MNU causou no movimento negro ao recuperar, né, tradições da África Ocidental, principalmente tradições iorubás, nagôs, para o movimento negro, nessa produção estética, vai aparecer politizado aqui no contexto da Constituinte, né? E esse cartaz ele tem múltiplas possibilidades. Ele é um dos documentos que eu mostrei para os alunos, né? E isso frutificou em plano de aula que eu vou mostrar. A hora e a vez da nota curiosa. Cidadania. Cidadania? Você consegue puxar, né? Cidadania. A hora e a vez da nossa cidadania. Agora, eu... Continuando, aqui a gente tem uma outra possibilidade de cruzamento de documentos, que é o... Agora eu entro no Distrito Federal, Andressa, porque a gente tem no projeto o acervo do Chico Piauí e Jacira. E aqui, ainda dentro do Fundo Reginaldo Bispo, a gente tem
uma correspondência com o Chico Piauí, mas depois a gente tem, a partir disso a gente pode puxar exatamente como você foi fazendo para a exposição, né? Você vai puxando o fio, vem vindo a meada, e aí a gente consegue depois, a partir disso, chegar no acervo do Chico Piauí, né? Que também é parte do projeto. Eu acho que o Edson Cardoso foi candidato no DF. É no DF aquilo ali, gente. Então A tá própria errado. Arlete, É do chapinha DF. toda baixo. DF. Então tá errado. O Fabinho recolheu, mas ele foi candidato no DF. Sim. E aqui agora entrando mais diretamente na formação de professores, eu vou dar como exemplo essa disciplina sobre história do movimento negro, que eu ministrei ainda durante a pandemia. Então a gente começava no pós-abolição, imprensa negra, e chegávamos no movimento negro contemporâneo, né, que era a ênfase do projeto que a gente estava desenvolvendo no AEL, né, e que continua aqui sendo desenvolvido. Uma das aulas era sobre o MNU, e depois todo esse contexto ligado à Constituinte. Então, a gente lia o trabalho da Natália Nery Santos, né, sobre a Constituinte, líamos o trabalho da Flávia Rios, do Ranchard, e trabalhávamos com vários documentos, entre outras obras, e depois a gente entrava, na década de 90, na Marcha Zumbi dos Palmares. Aqui eu quero destacar o trabalho da Emily Vitorino, Raimundo, Felipe Kerry, Marina Luz de Carvalho, Matheus Alves Santos, Rafaela Borborema. Eles foram alunos da disciplina, mas continuam trabalhando comigo, e eles fizeram, a partir dessas provocações das aulas, um material de ensino, né, pensando na implementação da Lei 10.639 a partir desse acervo, né? E uma das contribuições principais do trabalho deles, fizeram um site que infelizmente está com problema nesse momento, não vou conseguir mostrar, disputar, né, alguns pontos, algumas habilidades, algumas competências da base curricular comum, que dão margem para trazer, né, esse protagonismo negro a partir dos documentos, que nem sempre está no livro didático, infelizmente, né? Então, eu acho que é uma possibilidade, né, que o projeto oferece para a gente, pensando a implementação da Base Nacional Curricular Comum numa chave antirracista e numa chave que implementa a Lei 10.639 efetivamente nessa chave mais política, né? E agora eu estou finalizando, eu quero mostrar para vocês, ainda em termos de possibilidade de cruzamento, o que a gente está vendo aqui na documentação, junto com o que está circulando a partir de outros esforços coletivos. Aqui uma instituição parceira, né, que é o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, a Rede de Historiadores Negros e o CULT, né, que fizeram uma exposição sobre esse processo também, processo constituinte. E em uma das fotos, a gente tem aqui a última aqui da esquerda para a direita, o Januário Garcia, que é um dos acervos que faz parte do projeto também, agora com o Instituto Moreira Salles, né? Aqui já numa fase bem mais avançada da luta pela... Tem mais um doador, que é o Milton Barbosa, né? Exatamente. Aqui a gente tem, seria da esquerda, a Maria Luísa Júnior, que é do Distrito Federal, né? Meu amigo. Carlos Moura, o Hélio Santos, o pessoal está bem novinho, o Milton Januário, né? Em a Brasília. Esse aqui faz parte do Google, desculpa, desse projeto do Google Arts and Culture, né? Dessa página, aliás, que reúne essas 3 instituições que fizeram também uma parceria com a gente para a difusão de um dos acervos. Aqui a gente tem os créditos, né, desse trabalho, que é uma equipe grande que difundiu esse material. Então, eu acho que é uma possibilidade de cruzamento entre o que a gente tem no acervo e esse projeto que já está online, né? Que eu acho que para professores da rede pública, da rede básica de ensino, também privada, ter, né, material para a gente implementar a Lei 10.639 efetivamente. Essa foto aparece também de forma bastante contextualizada na dissertação da Natália Neres da Silva Santos, na página 57 do trabalho dela. Mas aqui a gente consegue ver numa perspectiva mais ampliada, né? E aqui não vai dar tempo, mas na Fundação Perseu Abramo a gente tem também fotos de eventos, processos que estão bem documentados lá na Unicamp, né?
E acho que a gente tem a parte iconográfica aqui na Perseu Abramo. Tem uma coleção grande de fotos da década de 80 em que aparece, por exemplo, o Milton Barbosa, o Abdias Nascimento, né, na década de 80. É bem fácil fazer esses cruzamentos. Também no Chico Piauí, no acervo Chico Piauí, aparecem atividades que estão documentadas na Perseu Abramo. Então, eu estou falando aqui de cruzamentos dentro dos acervos que estão no projeto, mas também entre os acervos e outras instituições, né? Aqui eu estou apontando rapidamente 2 exemplos. Mas era um pouco isso que eu queria partilhar aqui hoje, essa faceta do projeto que acontece na sala de aula, tanto na formação de professores que a gente tem no âmbito do Prof. História, como disciplinas da graduação, né? Que eu acho que é um potencial imenso, né, que esse projeto tem para a gente fomentar a produção de material didático que tire o negro desse lugar das margens e traga para o centro. Aqui eu escolhi a Constituinte porque eu acho que é o principal aparato que a gente tem como referência, né, para direitos, para luta por direitos. E essa Constituição, ela não é dada, né, ela veio de muita luta e ela está em xeque, né? Então, eu acho que é uma forma da gente implementar a Lei 10.639 numa chave que vai além do multiculturalismo, que informou um pouco a construção da lei, né? E trazer essa parte que às vezes é incômoda para o status quo, que é a ação política, né, do movimento negro e o papel do movimento negro na construção da democracia brasileira. Então, era um pouco isso que eu queria partilhar aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Maravilhoso, Odair. Muito obrigado. Incrível como você amarrou. Parte do que ele mostrou aqui também está escrito num dos cadernos. Tem um artigo muito bom que ele escreveu a partir, relatando um pouco dos documentos Do Reginaldo do Reginaldo Bispo e da Constituinte, aquele folder que vocês viram que estava. Parece que todo mundo estava ali, né? Não sei se vocês separaram, mas parece que Sim. estava todo mundo ali. O Reginaldo Bispo, ele doou esse material para a gente, né? Tá lá no acervo. E achei maravilhoso que você pode pegar a transcrição de muitas mesas ali, né? É um recurso fantástico que a gente teve. Então, eu vou partir agora para a parte de perguntas e respostas. Quem tiver online e quiser erguer a mão, faça, pode fazer à vontade, a gente já passa a palavra para vocês. Mas eu quero saber daqui de vocês quais as perguntas. Matheus é o primeiro. Tem que pegar o microfone. Sim. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Parabenizar a mesa pelas falas, foi incrível. A minha pergunta vai mais diretamente para o professor King. Nós, lá eu sou estudante de doutorado de Sociologia na Unicamp, faço parte do grupo de pesquisa Hip Hop em Trânsito também, e a gente tem um grande apreço pelo acervo do King e muitos estudantes que pesquisam o acervo do King ou de maneira direta ou lateralmente, porque faz parte do processo de produção intelectual dos estudos sobre hip hop brasileiro, e enfim. Mas a minha pergunta, ela vai ser mediada um pouco por uma conversa que a gente teve há um mês atrás, talvez, com um dos colegas que pesquisa especificamente, o Vitor Hugo, que você conhece, que está pesquisando especificamente o seu arquivo. Eu venho um pouco, em nome dele, mais ou menos, perguntar isso, que foi uma coisa que a gente debateu muito na reunião em que ele apresentou uma parte do trabalho, que foi como foi um pouco. Você contou sobre o início do seu interesse, de como isso se deu, mas como foi um pouco esse processo de mais do que de recolhimento do material, mas de possibilidade de salvaguardar esse material, porque certamente você não morou em uma casa só, enfim, não sei, a gente nunca teve a oportunidade, mas que você contasse um pouco disso, porque a gente sabe o quanto de trabalho que dá manter um material de acervo bem cuidado, em alguma medida sadio, né, para pensar nesse termo,
E a gente ficou conversando sobre isso, porque não foi 5 anos que você guardou esse material. Foi muito tempo e, enfim, é um pouco disso, assim, de como foi esse processo e você falou, né, das críticas que você recebeu e a gente falou, pô, como que deve ter sido difícil, tanto no sentido material, mas no sentido emocional, de se engajar com isso, de como você precisou articular uma série de fatores para que isso pudesse acontecer. E a minha pergunta é um pouco disso, assim, desse, desse movimento. Mais alguma pergunta, gente? Vamos fazer uma rodada, né? Bom, olá, gente, boa noite. Primeiro, um prazer estar aqui. Eu me chamo Alan, eu sou sociólogo formado na UNB, na Universidade de Brasília. Eu trabalho hoje no Fundo Baobá para a Equidade Racial, uma organização negra pensada por várias dessas pessoas que apareceram aí, né? Hélio Santos, Luiz Alberto, enfim, muita gente importante que estava no conselho até pouco tempo. E eu estava lá em Brasília, naquele ano de 2019, estava em aula com a professora Ana Flávia sobre liberdade e cidadania nos 800, né, no primeiro semestre de 2019, e ela estava falando muito dessa exposição e dos impactos que ela poderia trazer e tal, mas algo que é nítido, assim, é sobre o quanto essa exposição fez barulho lá no DF, assim, naquele momento, né? Eu lembro de como foi impactante a abertura, mas o que veio depois, assim, as matérias no Jornal do Meio-Dia, e gente indo lá e descobrindo pai, mãe, vô, vó naquelas fotos, assim, sabe? Isso foi um impacto tremendo, assim. E aí, Andressa, eu queria te perguntar sobre hoje, assim, né? 5 anos depois, assim, como tá, assim, se tiveram alguma outra descoberta depois, outros impactos que pode ter gerado essa pesquisa tão profunda lá no DF. Isso, obrigado. Mais alguém? Tem mais espaço. Vamos lá. Moni, eu queria tirar uma dúvida a respeito, assim, do pensador. Como você vê, assim, no hip hop hoje? Isso né? Depois aí, você que pegou ali desde o começo da São Bento, você pegar assim da onde do hip hop, como você vê atualmente? Se tem alguma ligação com o que foi no começo, ou você acha que mudou, não necessariamente negativo, mas como você vê a ligação com o hip hop hoje? Obrigado. Eu queria tomar a liberdade de acrescentar mais uma. Mais uma. Num desses materiais que a gente recolhe aí, tem um vídeo importante que o Milton Barbosa recebe o, a- o, um ex-dirigente da Frente Negra Brasileira, que é o velho militante José Correia Leite. Tem um vídeo que ele fala que o José Correia Leite diz que não há nenhuma ligação entre o que eles fazem, o que eles fizeram e o que o Milton Barbosa fez. E o Milton Barbosa, na frente do velho, fala: eu discordo de você, e o que falta é memória. Eu sei que o hip hop tem 50 anos, né? Quer dizer, tá todo mundo que inventou tá vivo, praticando, tá criando. Produzindo. Mas eu acho que engatando na pergunta do Zé, eu queria te provocar nesse sentido, né? Como que a memória do hip hop é significada, né? Como que as histórias do Lago São Bento, né? As histórias dos primeiros bailes, como que ela se faz presente? Como que você vê isso, né? É uma interpretação sua, né? Se faz presente na contemporaneidade. Peraí, responder a pergunta. Vamos lá. Todo esse tempo, como que eu consegui guardar isso, né? É mais espiritual do que material. Porque em cada canto que eu vou,
eu pretendo absorver aquela energia. Então tem lugares que eu não vou, né? Porque eu preciso ser uma pessoa feliz. E aí a felicidade ela pode não existir, mas eu busco ela de alguma coisa, ouvindo uma música, um disco que tem 40 anos. Então eu vejo o hip hop dessa forma, né? E, e para guardar todo esse tempo, eu colocava dentro de plástico, né? Pegava, já para não ter, né, a questão de umidade, né? E nas pastas, né? Foi crescendo. E o que me faz eu estar aqui hoje, e tudo, sob a luta dos meus antepassados, são receber cartas de pessoas que estavam detidas, né? E inclusive tá cartas lá no arquivo, que é importante. Até perguntei para ela se podia fazer isso. E dela não ter o que ler, e, né? E aí ela vai lá na casa do hip hop e me agradece, entendeu? Então isso aí já deixa, assim, continuar mais ainda, porque as decepções são muitas, né? Que nem esses embates. Roupa suja se lava em casa, entendeu? Então, os Panteras Negras, quando eles tinham uns problemas, eles resolviam entre eles. Não ia para a mídia para criticar, para, né? Criticaram o hip hop aí, que o hip hop era, como é que é, burro, né? Quem curte hip hop. Eu, não ia- eu jamais eu ia dar margem para essa pessoa, dar ibope para ela, deixa ela. Até que depois vai pedir desculpa. Sim. Então, assim, por isso que é importante o conhecimento. Por isso que chegou essa questão desse quinto elemento, que as pessoas acham que quinto elemento não existe. Mas o que é o old style? É um filme, não, é um estilo de grafite, né? O b-boy ele pode dançar descalço, então vai ter que aposentar o tênis. Então é isso, né, que eu vejo nos eventos, pegando tudo junto, as batalhas que acontecem, né, de break, pop, rock, elas têm uma história, têm seus criadores. Então por isso que é importante as oficinas, uma troca de ideia igual essa. Porque eu posso tanto falar para 50 mil pessoas, como posso falar para 10 pessoas. Para mim, o importante é conteúdo, não é qualidade. Então, eu estou longe de certos holofotes. Aqueles que me beijavam a minha mão chamavam de mestre, que hoje estão lá nos holofotes, nos palcos, não sei se eles irão fazer isso agora de novo, entendeu? Então, a gente ajudou muita gente. Então, acho que eu tenho que respeitar a história de cada um, independente se eu não gostar ou não. Mas jamais vou chegar na televisão, chegar na imprensa, né, e detonar aqueles que a gente teve uma certa amizade, agora não tem mais, mas ele lá, eu aqui. Eu estou falando isso de coração, cara, de peito aberto, porque é, esse é ser o king que eu sou, né? Então, guardar tudo isso são essas pessoas que fizeram ser o que eu sou. Esse arquivo não é meu, esse arquivo é nosso, é tudo nosso, né? Quiseram nos tirar, mas é tudo nosso. Eles se reuniram para nos e a gente se reuniu para ficar vivo e através do conhecimento, né? Então foi isso que eu fiz. Ó, eu não vou, quando eu fui pegado pelo cabelo black e colocado dentro de um camburão, isso é uma história muito triste para mim. Eu tinha 18 anos. Eu pensei que eu ia morrer, entendeu? Eles iam me matar, dando aquela volta dentro do camburão, mas aí chegou lá na delegacia, desodeiro, cabelo black. Essa era a minha ficha. Eu com 18 anos. Minha pátria me espanca e me bate. Depois vem falar que nós somos os rebeldes, os revoltados. Sendo que eu fui tirado no meu local, sem averiguação, sem nada, só porque eu usava cabelo black. Entendeu? Mas, e, ó, não vai me pegar mais, não. Agora eu vou para casa, ler livros, assistir documentários, fazer o que eu puder. Porque quando eu tinha 2 videocassete, eu não pirateava a fita. Eu gravava filmes para aquelas pessoas que não tinham acesso. Qualquer lugar que você for, você tem lá uma cartinha, um recorte de jornais, né? Então, esse que eu vejo o hip hop, esse quinto elemento que chegou, é aquela coisa. Se você não sabe fazer a parada, não faz, que não é para amador. E se você quer me conhecer, você tem que andar comigo, porque até o King, as pessoas ficavam zoando com a minha cara. Que King nada. Pessoas que eu ajudava. Eu recebi uma homenagem do África Bambata, entendeu, cara? Eu fui batizado no Clube Piratininga, onde acontecia várias reuniões com o Hamilton Cardoso, entendeu? E onde tinha esses encontros aí com o José Correia Leite, né? E todo o pessoal da Frente Negra. Então não foi um king de trono, né? Um título de para ficar lá e mandando as pessoas. Muito pelo contrário, eu ando na rua. Quando eu não estou mais na casa do hip hop, quer falar comigo? Vamos na praça, vamos na rua trocar ideia, qual o problema? King é apenas uma homenagem, que foi legal. Que antigamente a gente era reis e rainhas antes de ser tirado de África, né? Porque a Zulu Nation ela é baseada nisso. Somos reis e rainhas semelhantes à criação. Por isso que o Bobata teve esse conceito aí. Tá bom? Mas não sei se como que eu vejo o hip hop hoje.
É, Ah, a foram sua duas pergunta perguntas. também. Foram duas perguntas para Foi legal. Não, assim, é o que eu, é assim, ó, eu vim de uma origem simples do simples, cara, com tudo que eu posso imaginar. Se eu não tinha uma camisa para vestir, hoje eu tenho 100. Isso não é ostentação, isso é superação, entendeu? Se eu não tinha um pão para comer, um pedaço de pão, hoje eu tenho 10 pãezinhos, entendeu, cara? Igual o Jameson falava, o que eu preciso é de uma boa refeição. E foi o primeiro cara afro-americano, se vocês podem falar assim, a ter um avião particular, entendeu? Então eu me espelho muito nele por causa dessa história. E o que é legal é que eu tenho contato com a família. E conheci o neto dele quando ele veio aqui em São Paulo. Aí isso é o quê? Isso é o hip hop, né? É a black music, é a família, cara. A única coisa que eu preciso é ser feliz. Os problemas existem, mas eu preciso é, sair de certas coisas porque é difícil, você entendeu? Muitas pessoas que já se foram. E aí, quando você perde sua mãe, você está ligado do que eu estou falando, né? Então você tem que ser mais forte ainda, que nem disse assim. Você não tem que tirar 10, você tem que tirar 11. E eu sou isso, né? Não vou para tal lugar para fazer turismo, às vezes. Desculpa quem vai fazer turismo, mas eu vou para Bahia, o cara chega com a revista, posso pegar o seu autógrafo? Caramba, acho que pode, entendeu? Não vou para ficar preso em quarto de hotel, não, ninguém pode fazer igual a Madonna fez. Porra, cara, sendo que assim, os patrões dessas pessoas que estão lá em cima são a gente que compra seu CD, vai pro show, não é isso? Então nunca esqueça, né? Leia, estude e se atualize, mas nunca esqueça das suas raízes. Oi, Alan. Então, Alan, né? Que massa que você esteve lá nesse período e a abertura da exposição realmente foi uma coisa assim que a gente nem suspeitava que fosse ter um impacto, uma ligação afetiva muito grande que as pessoas tiveram. Então, a gente ficou pouco tempo no Museu da República e tivemos uma visitação assim que foi recorde naquele ano, né? Nos poucos dias, a gente ficou coisa de 20 dias, né? Então, 5 anos depois, a gente tem aí muitas ideias para continuarmos com o trabalho com aquele acervo. Agora, a gente tentou fazer uma nova edição em 2021 em 2020, final de 2021, com uma revisita a esses materiais, novos estudantes também, só que acabou que cada um acabou indo trabalhar em cargos no governo e tudo, teve toda uma mudança, então a gente ficou o Guilherme Lemos, que é pesquisador, está lá no Ministério dos Direitos Humanos, a Ana Flávia no Arquivo Nacional, fui para o Ministério da Cultura, e todo mundo está muito assoberbado, mas o acervo e a exposição é muito viva, assim, né? O acervo, parte da exposição está lá na minha casa, num quarto que eu tenho, então eu entro lá e falo, galera, vocês, então, é isso. Um dos desdobramentos, a gente tem agora o Tour Brasília Negra, que foi desenvolvido por uma turismóloga da cidade a partir da exposição. Então, ela agora faz ali uma visitação guiada durante alguns dias. Então, às vezes as pessoas conhecem Brasília, mas é uma coisa que até que eu fiz a primeira vez aqui em São Paulo, né? Que você visita pontos da cidade que são representativos e importantes para a história negra da cidade. Então, esse tour está acontecendo lá em Brasília. Ela faz, assim, tipo, 2 sábados ao mês, tem uma visita e é sempre cheio. Por exemplo, um dos pesquisadores do nosso grupo, ele foi e se aprofundou, fez lá um TCC dele sobre o Grupo Incansáveis da Ceilândia, que é um grupo muito importante para história da cidade da Ceilândia. Eles fizeram disputas ali pela cidadania, colocar o asfalto, tudo que vocês pensarem, eles tinham um periódicozinho assim, e ele ganhou o prêmio de melhor monografia de 2021, e o Vinícius era um dos estudantes que estavam conosco, tem a ideia de digitalização desse acervo também. A Bisa depois recebeu o título, ela faleceu em 2021, 2020, não, 2021, em maio de 2021, e naquele ano, no final do ano, ela recebeu o título de cidadão honorária pós-mortem pelo mandato
do Fábio Félix, que é o nosso deputado distrital lá do PSOL, parceiro, e também mobilizado também pela e todo o envolvimento afetivo que o mandato dele teve, e ele especialmente com o material da exposição. E ano passado, parte da nossa exposição compôs o, o Salão do Brasil na Bienal de Veneza, e aí a gente ainda ganhou um leão de ouro aí. Então foi mais uma coisa assim dessa exposição. Então sempre tem coisas que aparecem, a gente expôs uma parte também em Planaltina, então aparecem muitos convites na cidade, e aí a gente precisa recompor, né? E temos o projeto de fazer um site também da visitação, né? Também que seja algo muito pensando no ensino de história também, e que o site, né, possa ser um espaço em que a gente constitui tudo isso, tem todo um trabalho gigante e de recursos também, que por enquanto não é algo que a gente está conseguindo desenvolver, mas que está no horizonte de todo mundo. A Maria Luísa Júnior, que estava ali aparecendo, querida, uma militante tão especial da cidade, o filho dela, o Mohamed Basila, que é artista plástico, também esteve na nossa exposição como pesquisador. Então, vê-la ali muito emocionante e todas as imagens e o acervo, enfim, parabéns pelo trabalho também. É isso. Obrigado, Andressa. Andressa, questões mais? Guilherme, microfone. Boa noite, pessoal. É, eu acho que teve algumas perguntas no chat perguntando se ia ficar disponível no YouTube. Vai ficar, os dois encontros, tanto de hoje quanto de amanhã, vão ficar disponíveis no YouTube do Sebrap, logo, acho que a partir da semana que vem. Convido a quem está também acompanhando online hoje, se puder estar presente amanhã, vai ser muito bom recebê-los. Pro Aldair tem duas perguntas, uma do chat e duas do chat, na verdade. A primeira é se você poderia disponibilizar os slides, o pessoal ficou bem interessado. Se você puder, a gente pode compartilhar com todos por e-mail. A outra é da Renata Siqueira, que é pesquisadora aqui também do AfroSebrap. A pergunta dela é sobre a questão da cultura versus política que apareceu na sua fala. Será que para desessencializar a cultura negra não seria importante olhar para ela? Fico pensando, por exemplo, na experiência do Milton Barbosa na Vai Vai e no próprio Secam, mas também no Dionísio Barbosa, fundador do que se tornaria o primeiro Camisa Verde. Sua profunda atuação na imprensa negra nos anos 20 e 30. Eu queria também enfatizar que a história do Nino, um pouco do que ele contou, está muito presente nesse caderno 4 que todos receberam, e quem está online pode acessar no site. É muito, muito importante para a preservação dessa memória do hip hop, do que o hip hop é hoje. Acho que tem registros iconográficos, fotográficos, cartas que são assim relíquias que ele guardou. E fica o convite para explorar tanto no acervo dele, que está na Unicamp, quanto no caderno. E para o Aldair, eu também gostaria de fazer uma pergunta no sentido como ele vê na Unicamp esse processo, essa transformação na educação e no processo de produção do conhecimento a partir da chegada desses acervos. Como ele, enquanto orientador, enquanto acompanha também outros trabalhos lá, vê o impacto disso nesses poucos anos. Acho que é isso. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. É o É o 2. 2. O primeiro é o Milton Barbosa, o segundo é participação política, o terceiro é Guilherme 10, o quarto, hip hop. Obrigado pelas questões. O que eu apresentei aqui, basicamente, aparece substancialmente no texto que está no Cadernos 2, né? Sobre participação política, que foi organizado pela Flávia Rios. Claro que aqui eu trouxe mais a experiência de ensino, né? Que não está no caderno, e posso partilhar, sim, os slides. Depois eu vou escrever aqui para o Afro Memória e enviar,
tá? Agradeço muito. A questão da Natália é excelente, esse é um debate grande, né, na bibliografia. A gente pode, né, voltar ao Michael Hanchard, ao debate entre o Michael Hanchard e a Luísa Bairros. Eu estou de pleno acordo, na verdade, com a Natália, né? O que eu estou problematizando aqui é mais na aplicação que tem acontecido na sala de aula, e o que a gente tem observado, né, a partir do relato dos nossos alunos que vão fazer estágio nas escolas, no projeto Residência Pedagógica, os professores que são alunos, né, desse programa de formação profissional de professores, o que eles têm relatado é isso. É muito mais fácil, no ponto de vista da implementação da lei, colocar sempre o negro nesse lugar da cultura que, de alguma forma, vai dialogar com a longa história da democracia racial, porque na mitologia da democracia racial e todo esse longo amálgama, né, que organiza um pouco a identidade nacional do Brasil, o negro está lá na narrativa nacional, né, mas de uma forma que esvazia politicamente, né, muitas vezes, principalmente o radicalismo político, que a gente pode voltar ao tempo da escravidão, né, onde a gente tem a organização, uma agenda política negra radical em vários contextos, a formação de quilombos, grandes revoltas, como a revolta dos malês, etc. Essa parte é muito mais, vamos dizer, negligenciada no ensino de história. Então, eu acho que aqui a crítica, na verdade, é muito mais ao que está acontecendo do ponto de vista da implementação da lei. Não que eu acho que cultura e política sejam coisas incompatíveis. E mesmo, né, indo até além, citando outros exemplos, o acervo do Chico Piauí, né, também mostra isso. Quer dizer, eles têm sempre uma vertente cultural. Muitas organizações do movimento negro têm ligações com escolas de samba, né? Eu acho que você deu excelentes exemplos, e também escolas de capoeira, enfim, eu acho que são coisas completamente compatíveis, e eu estava pensando mais do ponto de vista da aplicação. Em relação ao impacto na Unicamp, Guilherme, ele é imenso. Eu acho que primeiro é para nos educar como professores, né? Eu acho que a Nilma Lino Gomes é muito feliz quando ela formula, né, essa tese sobre o movimento negro educador. Eu acho que essa pressão que vem dos movimentos sociais, dos alunos que estão entrando da Universidade por políticas de ação afirmativa, demandando um novo currículo, novas referências, para nós, professores, é formativo, né? É claro que a gente vai estudar junto, trabalhar, desenvolver metodologias. Então, para nós, professores, é um pouco formativo. Na verdade, eu já entrei na Unicamp, né? E logo começou a luta pelas cotas e eu já comecei a me formar muito ali nessas lutas. Depois, Guilherme, eu acho que tem um impacto, uma contribuição e um impacto que é a implementação das ações afirmativas do ponto de vista epistemológico, né? Porque eu acho que as ações afirmativas ainda estão sendo construídas, ainda estão sendo implementadas, porque tem que mudar os currículos, né, das disciplinas da graduação, os programas de pós-graduação precisam passar por mudanças, etc. Então, eu acho que a entrada dos alunos demandando novas referências, ela vai encontrar esse projeto, porque, na verdade, na nossa concepção, né, inicialmente eu e o Mário, depois encontramos Jaqueline e Daniela dentro da Unicamp, estava essa preocupação o tempo todo no nosso horizonte. Como é que a gente constrói, como é que a gente transforma o acervo, como é que a gente diversifica as coleções, os fundos aqui dentro do acervo, do ponto de vista das bibliotecas. Então, eu acho que a coleção bibliográfica do Nino aponta isso, e são transformações que tem que incluir também o sistema de informação, de descrição dos acervos, as palavras-chave que estão lá nos velhos sistemas de bibliotecas, né? Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, a gente tem obras super importantes sobre arte no Reino do Congo, que às vezes entram na catalogação das bibliotecas em povos primitivos, né? Que são categorias que remetem ao racismo científico do século XIX. Quer dizer, eu acho que o impacto que a gente está pensando, né? Eu acho que o projeto vai ter impactos que a gente nem imagina. Eu acho que, como a Andressa falou, as coisas acontecem, a gente encontra, assim, vai se encontrando ali no acervo, e são os pesquisadores que vão mostrar, né, como é que esses acervos se desdobram em termos de produção de conhecimento. Mas eu não tenho dúvida, né, de que desde o início, quando
a gente estava formulando o projeto, experimentando, etc., numa escala menor. Isso estava no nosso horizonte o tempo todo, né? Uma nova universidade do ponto de vista das ações afirmativas. Então, para responder em poucas palavras, eu acho que é isso: é pensar o projeto contribuindo para a implementação das ações afirmativas. E tomara que outros projetos surjam, né? No caso aqui, nós articulamos, né, essa parceria incrível. O Paulo foi lá nos provocar também. E esse encontro com a linha de pesquisa Hip Hop em Trânsito, tudo isso eu acho que mostra para a gente, né, a importância desse esforço coletivo, porque é muita coisa para ser feita, né? Isso aqui é um fragmento que eu acho que visa contribuir dentro de um escopo muito mais amplo. Obrigado pelas questões. Mais alguma questão, gente? Acho que não tem ninguém perguntando no grupo, mas no chat, mas eu agradeço muito. Eu fiquei bastante estimulado, não vou. Precisaria elaborar algumas questões. Eu vou aproveitar do contato que eu tenho com vocês para poder fazer perguntas depois. Ou então deixar para amanhã, para quem quiser segurar a bomba. Se há informações. Bom, se vai ter algum meio de registro de presença de frequência. Sim, a gente está passando. A gente está gravando, né? Gravando a presença aqui e estamos registrando a lista de presença também aqui que tá correndo. Acho que é importante fazer uma menção à Fundação Frederic Ebert também, que está nos apoiando nessa edição dessa oficina. Que a lista de presença é uma exigência deles, inclusive. Não que a gente não faria, mas é quase que um protocolo muito rígido da parte deles. E se há informações disponíveis sobre a participação de negros em subcomissões do processo constituinte, quais as fontes, no que tange a atuação de negros na política, o campo da política pública e educação é o principal espaço de educação. Isso já foi respondido? Isso tem no site do Congresso. Se você me mandar um e-mail, depois eu te mando o link e dou algumas sugestões, mas isso está disponível, está bem documentado, na verdade. Isso. Todas as sugestões, era um processo muito bem documentado. Isso foi digitalizado, está descrito. Eu vou tirar uma foto aqui. Isso está descrito, então já tem muita coisa que você consegue acessar online. E aí eu acho que precisava ver também, eu acho que a Benedita da Silva tem entrevistas onde ela detalha um pouco, né, como é que foram as disputas e as alianças que foram feitas, né, para que alguns artigos fossem incluídos na Constituição. Também acho que tem entrevista com Florestan Fernandes. Tem enfim. memória da Constituinte, tem projeto de memória da Constituinte. Ótimo. Mas acho que é o David, né, que fez a pergunta. A gente vai. É isso mesmo, David Campo. A gente tem caminho, sim. Eu vou te mandar depois. Estou tirando foto aqui do seu e-mail. Obrigado, David. E também perguntaram se há certificado, né? A gente vai produzir um registro, sim, uma certificação da participação de vocês aqui, sem problemas. E se não tem mais nenhuma questão, eu pergunto se vocês querem fazer alguns comentários finais. Aldair, Andressa, Nino, para a gente caminhar para o fim, é isso. Só agradecer isso. Primeiro, não. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença, pela audiência aí do pessoal que está em casa também acompanhando. Foi um prazer estar aqui, contar essa história sempre emocionante, e trocar hoje aqui com vocês, saber desses acervos incríveis. Eu já estou louca para entrar em tudo. E também para ter os outros 2 cadernos que eu vou ler tudo, com certeza. Sou muito interessada na história da Bené. Eu quero muito conhecer, de fato, aí o acervo. Muito obrigada. É isso, boa noite. Tá ligado? Tá ligado. Luzinha de alimentação. É. Bom, eu quero agradecer o convite. Estou feliz de estar aqui, mas estou aqui por causa de vocês.
que estão aqui, né? Se vocês não tivessem aqui, eu teria graça nenhuma, não é verdade? Então, eu quero informar que eu vou fazer minha biografia, mas eu escrevo ela conforme meu lado espiritual, que é muito forte, né? Eu tenho que estar bem preparado, porque eu mexo com coisas... E eu gosto disso, do desafio, né? Ah, não mexe com isso. Não. O meu passado que fez eu que eu sou, o meu presente. Se você não tem passado, você não vai ter presente, correto? Se você se esconde, né? Então, vai ser sempre uma pessoa escondida. Então, eu quero não contar tudo, assim, mas eu quero colocar... como é que é? Será que é vencer na vida? Eu não sei, mas eu quero colocar as coisas que eu passei, né, as biografias que eu já vi, e como é que a gente procura a nossa felicidade, né, mano? A gente precisa ser feliz, né? Porque é muito TikTok, né? Né? É muito. Tem outro lá também, ali do TikTok. Não, eu até uso, mas eu uso a internet, não deixa ela me usar. Então, assim, rapidamente eu vou encerrar já. Eu morei em Paulista, numa cidadezinha perto de Olinda, né? Quando vim para cá. E eu fui lá. Aí chega lá, a casa não tem mais a casa. Não tem mais pé de manga, pé de pitanga, tudo. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei um pouco de terra e trouxe no vidro. Quando eu senti saudade, eu vou olhar para aquele vidro e vou tentar, pelo menos, né? Não matar a saudade. Não pode matar a saudade. Reviver. Olha, não. Porque a terra é terra em qualquer lugar, não é isso? Assim como o racismo é racismo em qualquer lugar, que quando se fala assim de não, mas o negro norte-americano é diferente do brasileiro. Quando o pastor Jesse Jackson falou que os navios fizeram só isso aqui, ó, então a gente está lá também. Então isso é consciência negra, porque como diz Steve Biko, a cor da pele não significa que você tenha consciência negra. Porque se o Brasil é a maior população fora da Nigéria, tem alguma coisa errada, correto? Precisamos nos conscientizar de verdade. Todo poder para nós aí. Isso aí. Também queria expressar mais uma vez a alegria que foi dividir a mesa com a Andressa e com o Nino. Aprendi muito. Eu acho que, para mim, como professor que trabalha formando professores, esse projeto é uma alegria em todos os sentidos, né? Ele me forma todo dia e a gente tem subsídios novos, né, para renovar sempre aí o processo de formar professores de história. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de quem está nos acompanhando online. Agradecer muito a Maju e o Guilherme que organizam tudo isso, aos meus companheiros, né, do projeto, o Paulo, o Mário, a Jaqueline, a Daniela, né? Acho que a gente já faz alguns anos agora, né? É um prazer imenso estar nesse projeto. Agora eu estou um pouco afastado, fazendo minha tese de livre docência, mas ano que vem já estamos aí no batente de novo. Muito obrigado, gente. Foi um prazer imenso. Obrigado, gente. Espero que amanhã a gente se encontre novamente aqui. Vamos falar mais. Amanhã vai ser com a Agnes Sofia, que tem uma trajetória parecida com a da Andressa, embora venha do jornalismo, mas tem uma experiência com exposição também. Com a Jaqueline Lima Santos, que é a professora que é especialista em hip hop. Foi ela que pensou, que aproximou o Nino da gente. É, e também tem uma experiência de sala de aula, assim como o professor Dair, e com ah, ah, o Abílio Ferreira, que é um militante também histórico, importante, aqui de São Paulo, ligado ao Quilombo hoje, e também um dos diretores do Instituto Tebas, né, que trabalha com direito à cidade, territórios negros. Então, vai ser um outro conjunto de de muitas contribuições tão ricas quanto a que foi hoje. Então, muito obrigado e aguardo todo mundo aqui de novo, pessoal do Zoom e quem está aqui presente conosco, tá bom? Quem quiser, alguém não assinou essa lista aqui? Quem quiser a primeira tese hip hop do Brasil, eu faço o cartãozinho de graça, tá? Você pode... Imagina, foi ótimo, querido.